Bom dia, meus queridos. Desejo que vocês estejam bem, que estejam em casa cuidando da saúde de vocês, dos familiares. Eu não tenho como começar a videoaula de uma outra forma que não seja dando essa recomendação. Sei que o período que estamos passando é muito complicado, mas ele vai passar. E enquanto isso, mesmo em casa, preservando, cuidando da nossa saúde, nós temos condição de dar continuidade ao nosso conteúdo. E é isso que nós estamos fazendo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14 de língua inglesa. Vamos falar sobre as preposições. Eu não vou te dizer que hoje nós vamos ver um assunto difícil. Não vou classificá-lo como difícil, mas eu vou chamar de complexo. Por quê? As preposições em inglês, elas podem ter diferentes significados, dependendo do contexto em que elas sejam usadas. Por isso que esse capítulo também é um capítulo de vocabulário. Né? Eu vou apresentar algumas preposições, mas ao longo da sua apostila você vai perceber várias preposições. Algumas eu tenho certeza que vocês já conhecem e outras não. Então também é um vocabulário novo que você vai aprender, tá certo? Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho a respeito dessas preposições. Olha aqui. As preposições são usadas antes de nomes, pronomes ou outros substantivos para formar frases, funcionando como modificadores de verbos, substantivos ou adjetivos. Muitas preposições têm mais de um sentido. Além disso, as regras para usá-las e os seus diferentes casos tornam esse ponto, de certa forma, complexo. Foi o que eu falei. Difícil? Não, né? Não vou chamar a preposição de um assunto difícil, não vou classificá-lo assim, mas um assunto que, se você não estiver muito atento, por causa dos diversos significados que uma preposição pode ter, isso pode complicar um pouquinho para você. Na hora que você vai analisar um texto, na hora que você vai analisar uma frase, isso pode te enrolar um pouquinho. Por isso, precisa ser um vocabulário que você precisa entender. Tá certo? Compreender para que isso possa te ajudar nas análises textuais. Quanto à forma, as preposições dividem-se em simples e compostas, também conhecidas como locuções prepositivas. Da mesma forma que acontece em português, se nós chamamos de locuções, é porque são expressões, tá certo? Então, a simples é formada por uma única palavra e a locução prepositiva é uma expressão, portanto, formada por mais de uma palavra. Coloquei ali os exemplos para você, ó. Simples, around, composta, next to, ok? Bom, a apostila, como eu já disse, vai apresentar várias preposições, mas eu vou falar especificamente sobre in, on e at. Aqui elas vão representar lugares, tá certo? E aí eu coloquei ali, ó, na primeira coluna, in é usado em. Aí coloquei ali algumas gravuras, porque eu acho que te ajuda a entender essas situações, ó. In a room, in the water, tá certo? Não esqueça que eu estou falando de lugares. In a row. Agora, on é usado em. Olha ali, ó. On the wall, on the table, on a road, entre outras situações. E at. Olha ali. At the window, at the top, at the end of the line, entre outras situações ali. Então, eu só estou te mostrando uma possibilidade de usarmos essas três preposições, quando elas puderem indicar lugar. Só que olha o que nós vimos lá no início. Algumas preposições vão poder ter várias possibilidades. Vou continuar falando sobre as mesmas preposições. Eu só dividi o quadrinho ali, porque senão ia ficar muito pequenininho, né? Então, na primeira coluna tem a preposição, na segunda o tempo e depois um exemplo para que você consiga entender isso. Então, vou começar com in, em e dentro. Tá certo? Agora indicando o tempo. Olha ali, ó. Século, década, ano, estação do ano, mês, períodos do dia. Então, em todas essas situações, sempre que você tiver essas situações em inglês, qual é a preposição que você vai usar? In.
Tá certo? Então, qualquer uma dessas possibilidades aí que indiquem tempo, você vai usar in. Coloquei alguns exemplos ali, ó. In the morning, in summer, ok? São as primeiras situações que indicam tempo e que eu posso usar in. Agora, on. Sobre e em. Eu vou usar, ó, antes de dia do mês, dia da semana, data específica. O que é essa data específica? Como é que eu vou identificar, professora, que é uma data específica? Vai vir acompanhado da palavra day. Olha ali, on Christmas Day. Tá certo? Período mais específico de um dia, mais específico porque, ó, eu determinei se é manhã, tarde ou noite. Então, para você entender a ideia de específico. Quando você usa de férias, né? E aí você também vai usar a preposição on, tá certo? E agora at, para períodos do dia, em. Olha ali, ó, palavras específicas, hora, datas específicas sem a palavra day. Olha lá, ali eu usei at Christmas, porque eu não tenho a palavra day. Tá certo? Então você precisa ficar atento a essas situações para que você não use a preposição de forma errada. Com algumas palavras e eu coloquei ali begin, start, end, moment e aí você vai usar a palavra at. Eu só coloquei um pequeno exemplo para vocês com 3 preposições que você percebe que podem ser usadas com situações diferentes. É isso, gente, que eu falei desde o comecinho do vídeo. Quando a gente fala de preposição, nós precisamos ver com muito cuidado. Né? Não vou dizer que é difícil, existem outros assuntos mais complicados em inglês, mas a preposição, ela passa especificamente, ela pode atrapalhar especificamente esse uso, porque ele vai esbarrar com alguns significados que você precisa compreender. Você percebeu que eu acabei de te mostrar algumas situações em que você deve usar essas determinadas preposições, certo? Bom, você vai fazer todos os exercícios do capítulo 14. Você vai ver que na sua apostila ele vai te dar alguns exemplos, né, de regência de alguns verbos. Ele vai te dar a preposição e o verbo que você deve usar com aquela preposição. Eu acho que decorar, mas eu vou ter que decorar isso. Lógico que não. Conforme você vai usando, vai exercitando, vai fazendo análise dos textos, isso é muito importante, você vai memorizando o uso dessas preposições. Por isso é tão importante você fazer as atividades com muita atenção. Não esqueçam a dica que eu sempre dou. Faça análise dos textos. Mesmo que sejam perguntas diretas do texto, depois que você responder, vá lá, analise o texto. Identifique essas preposições, veja se você consegue entender por que elas foram usadas ali dentro daquele contexto maior, que é o texto que você está analisando, ok? Já sabem, qualquer dificuldade é só chamar. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Um grande beijo.